antes desse vídeo eu tinha gravado um outro falando sobre algo que eu comecei a fazer no meu devocional e que fez toda a diferença, que mudou a forma como eu entendia, como eu fluía no que eu estava fazendo, e de fato é muito bom mesmo. Tanto que eu estava fazendo meu devocional esses dias e estava lendo um texto que era o texto do dia, Parábola do Semeador. E aí é um texto que todos conhecemos. Eu acho que é um dos mais famosos. Quando a gente está falando do Novo Testamento, parábola, geralmente é isso que as pessoas têm o contato primeiro. Então, eu li esse livro, li esse texto, e aí percebi que eu estava entendendo uma coisinha errada. Tinha algo que eu sempre achei uma outra coisa, justamente por falta de atenção. Nem era uma coisa assim complexa, eu vou falar o quê? Nem é algo tão complexo, algo que você precise de altas reflexões para entender. E aí, por causa da minha pressa, eu entendi tudo errado. O texto em questão é Mateus capítulo 13, que, como eu já falei, é a parábola do semeador. O Senhor usando uma parábola para ensinar princípios. E tem um detalhe, um versículo específico que eu queria ler, que é a seguinte, é o 4. O 13, o 4. Diz assim: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Jesus lança algumas situações, né, de como a semente se comportou em diferentes circunstâncias para ilustrar como seria a recepção da palavra por diferentes tipos de pessoas em diferentes circunstâncias. E aí o que é que eu pensava? Jesus aqui com certeza está falando do tipo de pessoa que deliberadamente rejeita a palavra e por isso ela não frutifica, né? A semente ela não chega a germinar. Só que quando eu estava no devocional esses dias, lendo esse texto, o Espírito me fez ver algo. E aí eu adentro que nem precisou de uma iluminação especial, de algo extremamente complexo, porque Jesus explica um pouco mais abaixo sobre o que era essa parábola e sobre o que ele estava querendo dizer quando falou dessa semente que caiu à beira do caminho. E o curioso é que às vezes nós pensamos que o que Jesus estava falando, aquilo que ele ensinava, as metáforas e parábolas que ele usava, é algo simples de se entender. Quando, na verdade, nesse mesmo capítulo, ele faz menção à profecia de Isaías, falando sobre a incapacidade que o povo teria para entender quando o reino de Deus viesse. Os seus olhos estariam fechados, os ouvidos não escutariam, eles não teriam a capacidade de entender, porque se fosse o contrário, eles seriam curados e o Senhor os salvaria, mas o Senhor endurece o coração do povo para que eles não entendam. O objetivo da parábola era para que justamente nem todo mundo entendesse. Né? Jesus veio estabelecer algo que não era para muitos, era para poucos. Então, o que é que diferenciava a multidão que acompanhava Jesus dos discípulos? Era justamente a postura que eles tiveram ao longo do ministério terreno de Jesus, de ir lá perguntar o que é que Jesus queria falar com aquilo que ele havia ilustrado. É isso que diferenciava o discípulo da multidão. O discípulo, ele geralmente ele vai atrás, ele quer ir mais fundo porque ele entende que não é tão simples assim. A gente não tem lá aquela capacidade de entender todos os mistérios de Deus, porque de fato nós não temos. E aí, no versículo seguinte, no 19, Jesus fala: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Eu até fiz uma setinha na minha Bíblia conectando o 4 ao 19, porque Jesus está fazendo a própria interpretação. Eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso pensar tanto. Então, depois de ter lido tantas vezes esse texto, eu me pergunto como é que eu não enxerguei isso. Na verdade, Jesus não está falando de alguém que deliberadamente, que voluntariamente decidiu rejeitar o ensino, decidiu rejeitar a palavra, de dizer não quero saber, mas de alguém que ouviu e não entendeu. E por isso a mensagem que foi semeada foi arrancada de seu coração pelo inimigo. Então o que é que a gente entende? O que é que a gente conclui a partir disso? Que o não entender
entender a palavra de Deus, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, faz com que a gente perca muita coisa. E o Espírito me confrontou muito nesse sentido, porque quanta coisa eu não perdi, quanta coisa que o Senhor me falou e eu não me apropriei daquilo porque eu não estava interessada em entender. Porque entender é um esforço. O processo ele passa por você ouvir a palavra de Deus, você entender e praticar. Como é que você vai praticar algo que você sequer entendeu? Então, quantos de nós e quantas vezes nós deixamos de praticar porque não entendemos? A gente tem a mensagem levada do nosso coração, porque a gente não fez o esforço de entender. Ouvir a palavra do Senhor nunca é suficiente. Para que a gente possa praticar, a gente precisa primeiro passar pelo processo de entender aquilo que o Senhor está falando. E é por isso que eu estou sendo muito ensinada nesse sentido ultimamente. Às vezes, na minha pressa, dia a dia, agitado e tudo mais, eu vou para o momento de oração, para o momento de devoção, leio um texto e acho que estou fazendo muito. Eu leio ali uns versículos ou alguns capítulos e acho que já fiz demais. Quando na realidade, aquilo que eu li não vai ter nenhum efeito sobre mim, a não ser que eu faça esforço para entender. E que bom que nós temos o Espírito Santo para nos instruir, porque de fato nós não temos essa capacidade de andar sozinho, de ter autonomia e acertar o caminho. Mas nos foi dado o Espírito Santo, que é chamado do Espírito da Verdade, porque é ele que nos instrui sobre a verdade. Paulo diz: quem é que conhece o homem, senão o Espírito desse próprio homem? Da mesma forma, o Espírito de Deus conhece os mistérios de Deus. Então, é ele que nos instrui, é ele que nos orienta por esse caminho. E nós precisamos, de fato, prestar atenção nisso e começar a se abrir para esse ensino, se abrir e ter um coração corrigível, um coração que de fato está disposto a aprender, a verificar onde está errando, verificar o que está faltando, porque o legal dessa jornada, o interessante dessa jornada é que a gente sempre vai ter algo a corrigir. Enquanto estivermos aqui na Terra, nós nunca alcançaremos o nível de perfeição. Sempre haverá algo para a gente retificar. E se você não achou algo que precisa ser retificado, é porque falta ainda alguma análise, precisa ver aí uma abertura para que o Espírito Santo lhe mostre aquilo que falta. Porque a vontade dele é para que nós nos aproximemos. E nesse processo de se aproximar, ele vai tirando aquilo que nos impede, aquilo que nos dificulta. Nesse caso, foi a incapacidade ou a indisposição para estar tempo suficiente debruçada sobre as escrituras para poder entender. E isso é de suma importância. A gente precisa investir tempo nisso. Esse é o trabalho da nossa vida. É isso que não nos será tirado. Essa é a melhor parte que não nos será tirada. Então, minha oração é para que o Senhor lhe ensine pessoalmente sobre essa verdade. E você lembre disso quando estiver lendo a Bíblia. Não tenha pressa, porque essa é a única coisa que você precisa. E lembre-se de que você precisa entender. Essa palavra, ela é semeada, mas se ela não frutifica, não é culpa da semente, é culpa do solo. Nós precisamos nos dispor a ser o solo fértil, onde a semente cai e ela cumpre o seu propósito. Então fica por aqui que no próximo vídeo eu vou falar algo que vai te ajudar muito nesse processo. Esse é o vídeo. Fique à vontade para curtir, para comentar e para compartilhar. Por que não? Até a próxima, que Deus te abençoe.